Amados irmãos, graça e paz. Antes de qualquer coisa, quero agradecer aos irmãos que oraram por nós. Na semana próxima, na quarta-feira próxima passada, eu não tive como estar aqui. A minha esposa teve uma dor de cabeça um pouco mais forte e a gente teve que ir cuidar disso daí. E eu também não estava me sentindo muito bem. Uma vontade, um mal-estar grande, uma vontade de vomitar muito grande. A graça a Deus, todas essas coisas passaram. Acreditamos a misericórdia do Senhor e agradecemos a oração dos irmãos. Irmãos, nós estamos estudando a carta de 1 João de forma bem esmiuçada mesmo, versículo por versículo. Eu gostaria que você abrisse aí, 1 João aí, no capítulo 1. Nós vamos fazer uma pequena revisão daquilo que nós vimos até agora. 1 João, no capítulo, a carta de 1 João é uma carta que é uma espécie de sinopse do Evangelho. O objetivo da carta de 1 João é conduzir aos crentes a uma reflexão dos principais pontos que o crente precisa saber para desenvolver a sua vida cristã. Você vai ter aqui ensinamentos que são pautados em 3 grandes colunas. A primeira coluna é a coluna logo no capítulo 1, no versículo 5, quando fala que Deus é luz. Na realidade, essa carta é pautada em cima de 3 grandes assertivas. Deus é luz, Deus é vida e Deus é amor. Essas 3 colunas sustentam essa carta. A carta de 1 João é uma carta pequena. João, quando escreve, ele escreve contra um grupo que é chamado gnóstico, o gnosticismo, que era uma espécie primitiva, esotérica, diferente, que havia abalado as estruturas da igreja primitiva e que tinha um raciocínio muito simples, baseado num misto de religiosidade e filosofia platônica, a ideia de que o corpo era mau, que o espírito era bom. E por conhecimentos ocultos, conhecimentos místicos, havia uma sese desse espírito, uma libertação, conhecimentos que são criticados por João, e nessas críticas João afirma os fundamentos do cristianismo real e verdadeiro. Você está com a carta de 1 João aberta no capítulo 1. Então nós vimos aí no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, João, nessa introdução, assegurando que Jesus, realmente, o Jesus histórico, aquele filho de Maria, nascido de mulher, obra do Espírito Santo de Deus, havia nascido, era uma realidade. E ele fala isso por quê? Porque havia um pensamento de que se Jesus realmente fosse verdadeiro, ele não deveria ter encarnado. Se Jesus era o bem que realmente era, ele não deveria ter carne. E João, não é assim. E ele vai explicar que viu, que ouviu, as suas mãos apalparam. Então Jesus é uma realidade. E aqui vale a pena uma coisa interessante. Jesus Cristo não é um nome completo. No livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 12, se não me falha a memória, lá tem Jesus, o Cristo. Jesus é o nome humano e Cristo é sua designação teológica. Cristo significa o ungido. Então, Jesus, o Cristo, de um certo ponto para frente, na dinâmica da igreja primitiva, assume o nome e assume a ideia. Jesus Cristo, o é retirado. Mas Jesus é o seu nome humano, Cristo é o seu nome divino. Veja que maravilha. Até no nome Jesus é plenamente humano e plenamente divino. E é essa a grande verdade que essa carta vai estar afirmando. No capítulo 1, no versículo 5 que você abriu, está a primeira grande assertiva. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Essa é a primeira coluna. João afirma a coluna da verdadeira luz. Os gnósticos diziam ter um conhecimento especial, eles se diziam iluminados. Aí João vai dizer, olha, Deus é que é luz.
e nele não habita treva alguma. E ele começa a falar sobre aquilo que impede ao homem que em tese tenha um contato, uma intimidade profunda com essa luz. E ele vai falar sobre a questão do pecado. E ao falar sobre o pecado, no capítulo 2, dos versículos 1 e 2, ele nos mostra, nos traz a segurança daquele que nos ajuda a vencer o pecado. No capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, Jesus é a revelação máxima de Deus para o homem. Ele se adianta, resolve o problema do homem, que faz esse afastamento entre o homem e Deus. A santidade, ela é prejudicada pelo pecado, mas o Senhor providenciou um escape para nós. Em Cristo Jesus, nós somos justificados, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí, encerrando, nós também vimos uma outra seção, que começa no capítulo 2, no versículo 3, e fomos até o capítulo 2, no versículo 9. E ele vai falando, a carta de João, a carta que tem vários testes. Ele ensina através dos contrastes. Contraste entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Contraste entre luz e trevas. Contraste entre verdade e mentira. Contrastes, através dos contrastes e dos testes, ele vai nos mostrando o que verdadeiramente faz um discípulo de Jesus. E aqui nesse bloco, no versículo 3 até o versículo 9, nós vemos que o núcleo daquele que tem o Senhor no seu coração é guardar os mandamentos e viver como Ele mandou. No versículo 12 ao versículo 14, nós vimos aqui também as maturidades espirituais que João também vai confrontar a igreja. Ele vai falar de filhinhos, chamando a toda a igreja, e essa expressão filhinhos denota toda a congregação, toda a igreja de Éfeso. Isso mostra a amabilidade do apóstolo, mostra a posição mais idosa do apóstolo, idosa não apenas na idade, ele deveria ter uma idade avançada, mas de muita maturidade, que trata a todos com bondade, chamando de filhinhos. Mas ele também vai mostrar que existem mais dois grupos: aqueles que são jovens, que são caracterizados pelas batalhas espirituais, mas também pelos triunfos nessas batalhas. E também vai falar sobre os pais. Os pais são aqueles que são caracterizados pela produtividade espiritual e por ter uma intimidade com o Senhor. E nós falamos sobre isso aqui e levamos a igreja ao confronto de que, ao conhecer a Deus, é interessante que a gente não fique estagnado na posição onde nós nos encontramos, que nós busquemos sempre conhecer o Senhor cada vez mais e mais e de forma cada vez mais profunda. No capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17, nós vimos uma advertência de João a que nós não amássemos o mundo, e nós fizemos total questão de explicar como isso funciona, as batalhas que ocorrem, o maligno, o mal, trabalhando em cima do espírito, o mundo trabalhando em cima da alma e a carnalidade trabalhando em cima do corpo. E vimos aqui essas expressões quando o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. No mesmo capítulo 2, a partir do versículo 18, nós vimos aqui, dos versículos 18 até 27, os anticristos, que eram pessoas, e muito provavelmente João está falando dos gnósticos, é razoável que ele faça isso, que eram aqueles que não vingaram, digamos assim, não permaneceram na congregação com o pensamento gnóstico. João vai confrontar mais uma vez, mas João vai dizer
de uma forma tremenda que isso é fruto dos últimos tempos. No versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que isso é a última hora. E ele começa a falar de forma profunda, nos alertando contra falsos profetas, nos alertando contra os anticristos. Hoje nós vamos começar a ver o texto que se encontra no capítulo 2, do versículo 28, e nós vamos até o capítulo 3, do versículo 10. Nós vamos fazer isso de duas formas. Nós vamos ver primeiro todo o texto corrido, e depois nós vamos dividir esse texto em 3 partes, e vamos explicando cada uma dessas 3 partes. 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 28, o texto diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ou seja, não conheceu o ungido. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, ou seja, quando o ungido se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Versículos 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículos 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Amém? Irmãos, nós vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, no capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, o versículo 3. O texto diz assim: permaneça com a Bíblia aberta. Todo esse texto que nós lemos, existe uma coisa muito interessante na língua original, que de uma certa forma também repercute na língua português, que é traduzido o texto que nós estamos utilizando agora. O texto faz muita referência a Jesus, através dos pronomes. Eu não sei se você percebeu que o texto diz: permaneçam nele, quando ele se manifestar, diante dele. Saibam que
ele, porque ele, ele, ele. Isso remete a um posicionamento totalmente cristocêntrico desse ensino. Irmãos, não existe cristianismo sem Cristo. O cristianismo verdadeiro é a exaltação do Cristo como fundamento, Senhor dos céus e da terra, Senhor de tudo, de todas as coisas. É por Ele, para Ele que nós fomos feitos. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Não existe outra condição. Filhos, eles começam, e João começa a dizer, filhinhos, veja só, agora permaneçam nele. Aí vem um conectivo causal. Para quê? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Ou seja, ele está falando, e o núcleo principal desses dois versículos é justamente a vinda do Senhor Jesus. Uma esperança que precisa estar permanentemente acesa nos nossos corações e que nos faz viver, levantar a cabeça e enfrentar os problemas da vida, entendendo que as coisas que completam a nossa vida, aquilo que nos traz alegria, elas não se encontram nesse plano, elas não se encontram nesse mundo. Porque quando olhamos, irmãos, para esse mundo, para um lado e para o outro, nós não conseguimos ver absolutamente nada de positivo. E aqui, irmãos, me perdoe a total franqueza. A minha amiga Ediomari postou algo na internet e eu concordo com ela. A gente está vivendo aquela expressão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não existe nada nesse mundo que traga nenhum alento ou inspiração a que nós possamos olhar e dizer, puxa, que coisa bacana. Na calada da noite, a corrupção está comendo solto no Congresso Nacional e as coisas estão sendo aprovadas, coisas que são contrárias a nós. Aquilo que é doce estão chamando de amargo, aquilo que é amargo estão chamando de doce. Os valores estão sendo esfacelados. Aquilo que é chamado de descriminalização, na realidade, é uma autorização para uma cultura de morte. Eu não consigo olhar, se você consegue olhar para qualquer aspecto da humanidade, seja aspecto espiritual, hoje em dia relativista, você pode ser o que for, mas se você disser que você é cristão, você é combatido em qualquer lugar. Se você olhar para o aspecto moral, que moral existe nessa nação? Que moral existe nesse mundo? Um mundo que inspira tecnologia, mas existem pessoas que ainda estão passando fome, altíssima concentração de renda, um pouquinho assim, ganhando toneladas, e muitas pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer. Quando eu olho para o mundo do ponto de vista físico, o mundo, 2/3 do mundo é de água, mas desses 2/3, apenas 6% é água potável. E essa água potável está sendo afetada. Rios estão sendo afetados. A poluição está carcomendo o nosso mundo. Eu não consigo olhar para nada que me traga inspiração natural. Eu não consigo olhar para nenhum aspecto dessa vivência humana que me inspire de forma positiva. Agora, quando eu olho para a palavra e vejo João dizendo, permaneçam nele, porque ele vai se manifestar e você vai ver ele como ele é. Aí isso me traz esperança. A nossa esperança está no Senhor. Você pensa o quê? Há tempos atrás, eu fui confrontado, inclusive, por alguém aqui dentro da igreja. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma que a situação brasileira ainda vai ficar pior. Sabe por quê, irmãos? Faz parte do processo de mudança. E a Bíblia me mostra que quando havia corrupção, quando a causa do pobre era afetada, o Senhor se levantava com justiça. E o Senhor vai passar limpa a nação brasileira. O Senhor vai passar limpa a nação brasileira. Mas como um furúnculo que tem coisas podres que precisam ser colocadas para fora, isso tem que ser exprimido. E tem coisas ocultas aí que vão sair mais. A igreja vai orar, a luz vai chegar e as trevas vão sair. Irmãos, no versículo 2,
no capítulo 2, versículo 29, diz assim: vocês sabem que ele é justo. Saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Aqui uma observação. A Bíblia é um tratado teológico. A palavra justiça, ela não pode ser encarada como nós encaramos a justiça, tomando como base a justiça humana, a justiça da terra. O conceito humano de justiça é nada mais, nada menos, no sentido lato, amplo, é dar a cada um aquilo que é eminentemente seu. Mas já no conceito humano de justiça, a gente só pode enxergar uma pessoa que pode transformar a justiça em justiça verdadeira, que é o Senhor. Porque só Deus é quem pode dar a cada um o que é verdadeiramente seu. Porque Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas, e é Ele quem conhece todas as causas, como realmente deve ser. Então, quando você vê um texto falando sobre justiça, principalmente no Novo Testamento, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não é a execução da justiça como uma justiça legal humana, mas é a concepção de Deus como aquele que é a justiça plena e que nele a verdadeira justiça pode ser sim executada. Justiça, do ponto de vista teológico, é a fiel administração que Deus exerce sobre o seu reino, de acordo com a sua lei, de acordo com aquilo que Ele, Deus, determina como sendo certo. Ou seja, andar debaixo da justiça, do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, é andar debaixo da vontade plena, absoluta de Deus. Ou seja, o cara anda de acordo com o jeitinho que Deus quer. É isso que é justiça do ponto de vista teológico. Então, quando o texto diz, no versículo 29, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Praticar a justiça, teologicamente falando, é andar do jeito que Deus quer, da forma como ele determina na sua lei, e o homem não andar se desviando disso, sempre nesse prumo, onde o Senhor é o reto juiz e que determina como esse homem deve andar. Isto sim, andar na justiça do Senhor. Aí os próximos versículos vão dizer de forma muito clara que muitas vezes existem pessoas que transgridem essa vontade do Senhor através do pecado. Nós vamos ver mais para frente. Mas aqui o texto tem como objetivo nos trazer esperança. E para trazer essa esperança, ele tenta marcar nos nossos corações que essa justiça, ela é alcançada pela paternidade. Você que é filho de Deus, deve andar debaixo da vontade de Deus, sendo ação prática da justiça de Deus na terra. Então, no capítulo 3, no versículo 1, ele assegura de forma tremenda uma das coisas mais libertadoras do cristianismo. É que nós, em relação ao Deus que nós cremos, não temos um relacionamento de senhor-escravo. Nós não temos um relacionamento de empregador-empregado. Nós não temos um relacionamento de sucerano e vassalo. Nós temos um relacionamento de pai e filho. Nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, essa justiça em Cristo Jesus é nós atribuída, mas nos traz uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Como filhos de Deus, nós precisamos nos parecer com o Pai. Nos parecer com o Pai na sua justiça, na sua lei. Aí ele traz uma grande mensagem de esperança. No versículo 3, no capítulo 3, no versículo 1, veja como é grande o amor
que o Pai nos concedeu. Irmãos, aqui há algo maravilhoso. Não pense você que você tenha em você alguma coisa que atraia a Deus ao ponto de que Deus se levante dos céus para fazer algo por você, porque você tem virtude ou mérito. Isso não é bíblico. Isso fere a uma doutrina chamada graça. Não é por causa de nós. Por causa de nós e do nosso pecado, Jesus morreu na cruz. Mas quando nós somos agraciados por Deus em algum aspecto de nossa vida, não é porque nós temos alguma virtude, não é porque nós temos algum mérito, é porque a misericórdia e o amor dele são grandes e nos alcançam. Porque nós, como pecadores, a nós estava destinado a morte. Nós, como pecadores, a nós estava destinado o flagelo eterno de viver longe dele para sempre. Mas o Senhor, por amor, nos resgatou a nossa paternidade e num processo de santificação quer modificar aspectos da nossa essência. Então, essa verdade, irmãos, ela é extremamente libertadora. Por quê? Porque um filho, ele é filho, mesmo que ele erre. Eu errei muito em relação ao meu pai. Quantas coisas eu fiz de errado. Irmãos, eu era uma criança terrível. Irmãos, eu tinha 5 anos de idade, um rebolozinho assim, as perninhas grossas. Mamãe comprava para mim umas botinhas que tinha umas marquinhas de xerife aqui. Eu só andava de bota. Todo vestidinho. Mamãe tinha um comérciozinho. Papai comerciou 48 anos na cidade de Santa Rita. Ele me levava desde criança para o comércio. Mas era ruim, terrível. Mamãe me conta que uma vez chegou um desses pedintes assim, sentou-se na porta da loja. Eu não contei conversa, vim de lá de trás com a minha botinha, dele um bicudo nas costas e ele ficou sem ar. Eu tinha uma tia que faleceu, tia dos Anjos. Ela me conta que eu tinha dado um chute na canela dela. Irmãos, quando minha tia, anos depois, falava disso, ela já falava com lágrimas nos olhos. Irmãos, olha, repare só, eu tenho no braço uma cicatriz, ó, isso aqui varou de ponta a ponta. Isso aqui era mais em cima. É cicatriz e tatuagem, é um negócio meio complicado. O camarada faz uma tatuagem de uma flor aqui, aos 20 anos de idade, com 70 tá murcha. Aqui no pé do bucho. Faz uma águia bem bonita nos peitos, quando é... Eu mais sedento, olha. O cara faz uma águia nos peitos bem bonita, Merinha, aí o tempo passa, a bicha vira um urubu lá no pé do bucho, vai descendo as pernas. Ó, irmãos, eu tenho aqui no braço direito uma cicatriz, aqui eu deixei meus pais doidos. Papai colecionava gibi. Ele tinha um quarto inteirinho. O papai era colecionador de armas e colecionador de revistas infantis. Gibi. A empregada vacilou, deixou a porta aberta. Eu vi a coleção, disse, eu quero um. Ela não deu. Eu dei um murro na porta de vidro lá de casa. Aos 7 anos aproximadamente. 7 para 8 anos de idade. Uma porta de vidro completa. Tuf! Ficou o rombão assim no meio da porta. Não aconteceu nada, só uns cortezinhos por aqui. Na hora de eu tirar o braço, eu botei o braço para baixo, aí pegou uma ponta. A ponta entrou aqui e quebrou aqui dentro. Bem pertinho da veia. Meus pais botaram a mão na cabeça, eu vim embora para cá. Isso era a criancinha boazinha que eu era. Irmãos, uma criancinha boazinha dessa, eu tenho alguma virtude diante do Senhor? Irmãos, que virtude nós temos diante de Deus? Que aspecto há em nós ao qual nós possamos chamar o Deus Altíssimo
por causa de nós, a fazer algo para nós. Irmão, nós não somos nada. Esse tipo de oração do tipo, eu exijo, eu quero, eu mando, eu ordeno, esqueça isso. Quem é soberano é Deus, não é você não. É Deus quem manda. É Ele quem faz. A gente vê um testemunho desse como o do irmão. Ele ia dizendo o número de coisas que passou e eu, misericórdia, só me ali, Jesus, suando frio. Tem outros que batem com o carro, batem com a cabeça no vidro, às vezes não dá nem tempo de chegar no hospital. Você olha para frente, não tem nada, mas por dentro morreu. É mentira, irmãos? Porque o controle da vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem determina, Ele quem faz, Ele quem manda, e acabou-se. Somos nós os que devemos reconhecer o amor dele. E o texto começa de forma maravilhosa. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Foi por amor que hoje você é chamado filho de Deus. E o texto reforça dizendo, somos filhos de Deus, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus. Você não precisa fazer nada, você é filho. Quando você errar, meu irmão, não fique no seu coração com aquela ideia de, puxa, o que foi que eu fiz de errado? Você errou. Peça perdão ao Senhor, livre-se do seu erro, mas reconheça, você não é um vassalo, você não é um empregado. A relação não é de servo, de sucerano vassalo, não é é relação de pai e filho. Você é filho de Deus. E isso é obra do amor do Senhor. É o Senhor quem fez isso por você. Agora, irmãos, uma coisa tremenda, maravilhosa. Por que é que o mundo não reconhece isso? Por que é que o mundo não reconhece essas coisas? Porque o mundo não conhece Jesus. Aqui eu quero lembrar a você uma coisa interessante. É possível que alguém, ao mesmo tempo, conheça e não conheça Jesus. Por quê? O teólogo, e aqui vale a pena dizer isso, existe um teólogo chamado J.I. Packer. Ele, de uma forma muito bacana, vai falar sobre uma das grandes teorias do cristianismo, extremamente libertadoras, que é a teoria do chamado. Existem dois tipos de chamado, duas vocações. Quando nós pregamos a palavra, o seu cérebro, o lado cognitivo, está entendendo as verdades espirituais, mas isso só vai encontrar espaço no seu coração com a ação do Espírito Santo de Deus, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Percebe? Então existe na realidade dois chamados, uma evocação à mente, onde você vai entendendo, você vai vendo, você vai pesquisando, mas existe um chamado interior espiritual. E esse chamado interior espiritual, essa voz espiritual, esse clamor espiritual, que em espírito entende e pela fé abandona os pecados e deposita a vida totalmente no Senhor Jesus, essa decisão é uma decisão que ela é um grande paradoxo da vida humana. Por quê? Porque ela tem a influência do Espírito Santo, mas também tem uma resposta humana. E é um grande milagre. Quantas e quantas pessoas sabem que Jesus é o Salvador? Quantas e quantas pessoas estudam a Bíblia, sabem de tudo que tem na Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, tem não sei quantos capítulos, não sei quantos versículos, fala da Bíblia todinha, mas não consegue tomar uma decisão que preste. E às vezes não tem nem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vive uma vida triste. Sabe por quê? Ela entendeu com a mente, mas pela fé não abraçou no coração. É como diz o teólogo da Idade Média, eu preciso crer para poder entender com profundidade, porque quando nós cremos, nós recebemos a ajuda do Espírito Santo de Deus, que além de consolador, ele é ensinador. Louvado seja o nome do Senhor. Verdades espirituais são compreendidas por uma inteligência espiritual. E é isso que Paulo vai falar na carta de Colossenses, logo no início ele vai falar, existe uma inteligência espiritual que é desenvolvida pelo Espírito Santo. No capítulo 3, no versículo 1,
O mundo não conhece porque não reconheceu Jesus. Isso já havia sido falado por João em seu evangelho. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. Um dos textos mais profundos e mais libertadores do Novo Testamento. Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 a 18. Eu vou só ler o Evangelho. Você que tiver na sua Bíblia, e se a sua Bíblia puder fazer marcação, marque esse texto, que esse texto é fundamental. O texto diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele, nesse Verbo que é Jesus, nele estava a vida, e a vida, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A partir do versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito, a autoridade, o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 16, todos receberam de sua plenitude, graça sobre graça. Versículo 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Não existe cristianismo sem Cristo. Se Jesus não é a base da sua fé, se Jesus não é o seu companheiro, se você não tem depositado a sua fé de forma exclusiva nele, se você não tem reconhecido a ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador pessoal, a sua religiosidade é vazia, é inútil. Jesus não é um ensinador, um doutrinador qualquer. Jesus não é um espírito iluminado. Jesus não é mais um entre os celestiais. Ele não é, como dizem os testemunhos de Jeová, o anjo Miguel. Não, meu irmão, Jesus é a revelação máxima de Deus para o homem. É Deus encarnado. É a base da nossa fé. É aquele que venceu a morte. É aquele que está à direita do Pai. É aquele que intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que livra. É aquele que nos acompanha nas nossas dores mais profundas. É aquele que vai enxugar de todos nós a nossa lágrima no final da nossa história. No capítulo 3, no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Jesus veio, implantou o reino, mas o reino ainda não foi consolidado. E nós estamos aguardando a consolidação do reino de Deus, e essa consolidação do reino de Deus vem com a vinda do Senhor em glória. E ele vai passar a régua, como diz a história. E nós vamos ver
a sua ação como verdadeiro redentor. O verdadeiro redentor que tem todo o poder em suas mãos e que consolida o reino de Deus. Isso não aconteceu ainda, mas por causa das promessas da palavra de Deus, que foram cumpridas nele, por ele e para ele, a fidelidade desse Deus nos faz olhar para frente com esperança no coração e dizer em alto e bom som: ora vem, Senhor Jesus, que essa terra não tem mais nada para a gente. No capítulo 3, no versículo 2, quando ele se manifestar, duas coisas acontecerão. O texto diz: seremos semelhantes a ele. Ou seja, ele venceu a morte e está num corpo glorioso. Nós vamos juntamente com ele. E esse é o último aspecto da teologia da salvação, na sua Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. O último aspecto disso é a glorificação. Irmãos, a eternidade, a perenidade do Espírito não é ensinamento cristão. O ensinamento cristão é a ressurreição do homem como um todo. E só Deus é quem pode fazer isso. Esse Deus que criou tudo sem ter nada em suas mãos, que ressuscitou o seu filho da morte, dando-lhe um corpo glorioso. Ele vai vir buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão vivos, num piscar de olhos, como diz o texto bíblico, receberão um corpo glorioso. Irmão, não me pergunte se nesse corpo glorioso eu vou estar gordinho ou magro. Irmãos, não me pergunte se nesse corpo glorioso eu vou ter dente. Ah, velhinho, os dentes eu vou estar segunda aí. Irmãos, não me pergunte se nesse corpo glorioso a gente vai ter cabelo. É bom que tenha, né, pastor Tomás? Nada assim. Fininho. Eu sei dizer o seguinte, que ele é glorioso. E aquele que tem essa esperança viva, aquele que tem sofrido, é por isso que Paulo vai dizer que as nossas muitas tribulações não se comparam àquilo que está aguardado para aqueles que creem no Senhor. Irmãos, nós vivemos nessa esperança porque é essa esperança que nos faz levantar a cabeça. Levantar a cabeça e seguir adiante. É quando nós pegamos essas informações, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que o Senhor vai se manifestar de forma gloriosa, que nós vamos estar junto dele, não haverá mais a influência do pecado. Essas certezas nos fazem levantar a cabeça e dizer que maior é o que está em nós do que a multidão dessas informações terríveis que nós recebemos nos telejornais, nas rádios durante o dia inteiro. É isso que me traz a alegria de viver. Irmãos, eu vivo a cada dia entendendo que não sou desse mundo. Esse mundo não me atinge. Minha esposa estava conversando justamente com isso. Gente, será que a gente é desse mundo mesmo? Não, a gente não é. A passos largos nós estamos caminhando para encontrar o Senhor. Isso precisa estar aceso no nosso coração. Esse texto nos diz 7 grandes coisas, irmãos. Esse pequeno texto que nós vimos. Primeiro, João nos conclama a que nós permaneçamos. Versículo 28. Permaneçam. Olhe para mim e diga assim: pastor Cassé, permaneça. Amém. Eu recebo essa administração dos irmãos. É necessário, irmãos. Quem pertence, permanece. A teologia diz isso. Se você realmente nasceu de novo, você vai receber forças para ir até o final. Quando você pensar que as suas forças se esvaíram, foram todas embora,
o Senhor vai renovar você. Se você pertence ao Senhor, aquele que pertence permanece. Os gnósticos não, pularam logo fora, foram embora. Mas quem é de Deus, que pertence ao reino, quem pertence permanece. Segunda coisa que o texto nos mostra, nós precisamos ter confiança. Irmãos, de verdade mesmo assim, de verdade, você crê de verdade que Jesus vai vir buscar a igreja? Você crê mesmo que Jesus vai vir buscar? Porque, irmãos, com toda seriedade, já existe uma parcela de pessoas que não crê nisso, não. Tem muita gente que diz, o tempo já passou, e não sei quem já foi, já veio. E muitas seitas já disseram que ia voltar em um tal ano, não voltou. Isso não tem como calcular, isso é debaixo da vontade de Deus, e qualquer ato nesse sentido é puramente especulatório. Só o Pai é quem sabe quando isso ocorrerá. Agora, uma coisa é certa, irmãos, o tempo nunca vai para trás, ele sempre vai para frente. E diante dessa lógica, irmãos, se existe um ponto final, o ponto final está mais próximo do que quando a gente começou esse culto. Concorda ou sem corda? Então, se existe um momento em que isso haverá de ser consolidado, e eu creio, e essa convicção precisa estar acesa no nosso coração. Se nós não tivermos essa convicção acesa nos nossos corações, a nossa vida se transforma numa vida medíocre. A gente vai viver de acordo com os valores das circunstâncias. Nós vamos querer um Deus que nos abençoe com as coisas da terra. Um Senhor que nos ajude a trocar o nosso smartphone no smartphone pior para um smartphone melhor. Um Deus que venha a satisfazer os nossos caprichos e desejos. E Paulo vai dizer que a pessoa que vive com esse tipo de motivação é muito medíocre. Nós precisamos resgatar a confiança nos nossos corações de que mais dia ou menos dia nós vamos estar face a face com o Senhor. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto: praticar a justiça. O texto diz que a gente precisa ser praticante da verdade, não é só ouvinte. Praticante da justiça de Deus, não é só ouvinte, tem que fazer. Existe o ditado chinês que diz o seguinte: quem estuda aprende, quem lê entende, mas quem faz sabe. Se você quer viver realidades espirituais profundas, o conhecimento que você tem, pouquinho que seja de Deus, procure colocar em prática, por mais difícil que seja. E existem coisas que são difíceis. Amar os inimigos não é uma coisa fácil. Viver contra os valores que essa sociedade nos impõe não é fácil. Viver debaixo dos valores eternos do Senhor não é fácil, mas não é impossível, porque nós temos ajuda. O Senhor intercede por nós e o Espírito Santo nos capacita. Agora a gente precisa deixar o nosso eu. Quarta coisa que a gente aprende: nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus em nossa vida. Você não foi chamado por mérito seu. Em Cristo Jesus você recebeu paternidade. Você foi adotado na família do Senhor. Você é filho com direito. Jesus é seu irmão. Eu acho bonito. Tem o irmão da cozinha, Amadeu, filho de Deus, irmão de Deus, Tadeu, não sei o quê. Irmão de Jesus. Irmão, nós somos irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. Nós somos adotados. Mas os direitos permanecem. Direitos que vão ser consolidados na glorificação.
de um reino que é muito maior do que isso aqui. Irmãos, a quinta coisa que nós precisamos aprender desse texto, nós precisamos reconhecer que o maligno é mau. Você pode até estar brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de diabo, não. Ele está, como diz o texto de Pedro, bramando como um leão, querendo tragar, querendo derrubar. A função dele é simples: matar, roubar e destruir. Ele não tem família, quer destruir a sua. Ele não tem amigos, ele tem vassalos. Ele quer destruir seus relacionamentos. Ele foi afastado de Deus, e por esse Deus vai ser condenado eternamente. E em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Ele queria que a humanidade glorificasse a Ele. Ele queria que Jesus glorificasse a Ele. Mas por causa de Jesus, só Deus recebe a honra e a glória. Sexta coisa que a gente aprende com esse texto: nós precisamos aguardar a manifestação dos filhos de Deus com esperança. Capítulo 3, versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, ou seja, a esperança na segunda vinda, o que é que faz? Purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem essa esperança no seu coração? Se você tem essa esperança acesa no seu coração, busque conhecer mais o Senhor. Isso é uma marca de que você está espiritualmente vivo. Sétima e última coisa que nós aprendemos nesse texto é viver uma vida de santificação. Irmãos, já são 21 horas e 31 minutos. Eu só vi um terço do texto. Ficou 2 terços de fora. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de deixar para você uma dica prática, clara. Como é que eu vivo uma vida de santificação? O texto falou sobre a vinda de Jesus. O texto termina dizendo que aquele que tem essa esperança de vinda acesa no seu coração, ele purifica-se a si mesmo. Paulo escreveu uma carta muito especial, inclusive foi o meu primeiro livro. A minha primeira obra que eu escrevi aqui para a igreja foi uma revista falando sobre a carta de 1 Tessalonicenses. Abra 1 Tessalonicenses aí, por favor. Você vai marcar esse texto para, em casa, ler com toda calma. 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós encerramos essa mensagem. O texto diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A pergunta é: como purificar-se a si mesmo? Ou seja, como investir numa vida de santificação? 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12. Você achou o texto? Bota a mão em cima, olhe para mim. A carta de Tessalonicenses é uma carta muito interessante. A igreja de Tessalonicenses, ela tinha um problema teológico. Ela não tinha debilidades morais, mas ela tinha um problema teológico. Qual era a questão? A questão era o seguinte: Jesus tinha dito que ia voltar. E ao dizer que ia voltar, Merinho, a igreja tem que fazer o quê enquanto ele não voltar? Aguardando a volta de Jesus, a igreja tem que fazer o quê? Essa é a pergunta central da carta de 1 Tessalonicenses. E nessa carta de 1 Tessalonicenses, no final dela, Paulo faz um plano de ação. Inclusive, você vai perceber que esses verbos podem ser colocados no infinitivo
E quem trabalha com planejamento sabe que verbo no infinitivo, no processo, isso é ação, é parte de fazer processo. Paulo faz um plano de ação. Você quer investir, você quer saber como santificar a sua vida, aí Paulo faz um resumo. A partir do versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenha consideração pela liderança. Versículo 13. Tenham-nos nas mais altas estimas como amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Diga amém. Paz. Paz. Viver em paz. Irmãos, de que adianta uma religiosidade que não traz paz à alma? Paz. Vivam em paz. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículo 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é fiel fará isso. Amém? Versículo 25. Irmãos, Paulo pede agora oração por ele, né? Orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, ou seja, de forma amistosa, amigável. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Esse fragmento de texto diz um plano de ação e como nós devemos viver até a vinda do Senhor Jesus, santificando a nossa vida. Agora o texto diz: Ele é fiel e fará isso. E é Ele quem nos ajuda na nossa caminhada. Quando nós nos sentimos fracos, rapadura é doce, mas não é mole. Aqui o texto traz verdades que são profundas, mas se porventura a gente baixar a guarda, nós somos engolidos pela pecaminosidade que sempre bate à nossa porta. Nós temos a possibilidade de dizer não, mas em determinados momentos, às vezes nós temos dito sim. Irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos da ajuda de Deus para permanecer no caminho. Os ataques são muitos. A corrupção é muito alta. As coisas que ocorrem para que nós saiamos do caminho são muitas, não são poucas. As palavras que a gente recebe não são positivas, não nos trazem esperança. Às vezes, nós não somos reconhecidos sequer dentro da nossa própria casa.
Às vezes nós somos desprezados no ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas agem contra nós de forma injusta. E se nós não clamarmos pelo Senhor, nós corremos o risco de olhar para essas coisas e sair do caminho. E se porventura não sair, mas parar a caminhada. Se não parar a caminhada, levar uma topada e se estourar no chão. Alguma coisa pode acontecer se nós não olharmos para o Senhor. Mas a partir do momento que a gente olha para o Senhor e pede ajuda a Ele, o Senhor opera coisas tremendas, como operou na vida de Jair. Irmão, que testemunho tremendo. Um testemunho que tocou a minha vida, que me traz esperança, esperança correta, real. Um Deus que está ao nosso lado, nos ajudando a passar pelas dificuldades da vida. Esse é o verdadeiro evangelho, puro e simples. É possível que alguém tenha tido ou está como eu, muitas vezes tendo dificuldades de caminhar na caminhada, de reconhecer as verdades espirituais e colocá-las em prática, porque baixou a guarda, aconteceu algo que tirou do caminho, se revoltou contra Deus, se frustrou porque abraçou um evangelho que não é a realidade bíblica, um evangelho fofinho, que não solta as tiras, que não tem cheiro, que você bota debaixo de braço e vai para qualquer lugar com ele. Porque o evangelho real, meu irmão, é um evangelho que nos chama a sofrer, é um evangelho que nos mostra a cruz. Uma cruz que para muitos pode ser um sinal de derrota, mas para nós é sinal de vitória, porque essa cruz não conteve Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Hebreus diz que como um sacerdote verdadeiro, Ele conhece as nossas dores, Ele sabe o que nós passamos, Ele é o nosso amigo. Mas a gente se entristece. A caminhada, menina, é grande. E aqui e ali a gente cansa. Quantos de nós hoje à noite podem estar cansados? Cansados, é possível. Por isso, irmãos, nós vamos encerrar todos em pé, clamando por Jesus, para que o Senhor nos restaure as forças, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor aqueça os nossos corações, para que a voz do maligno dizendo no nosso coração sempre assim: desista, desista, saia disso, isso não dá para você, não recomece, que essa voz ela seja calada de uma vez por todas nas nossas vidas. Se nós nos arrependermos, Deus é nosso Pai e Ele está com os braços abertos para nos receber